Já estamos no capítulo 3 da primeira carta de Tessalonicenses. E se você ainda não viu o capítulo 1 e o capítulo 2, te convido a assistir no meu canal e deixar também seu like. São vídeos bem detalhados com mapas e fotos. Certamente você irá gostar. Bom, conforme já estudamos nos vídeos anteriores, vimos que quando forçados a deixarem a cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo, Timóteo e Silas foram para Bereia. Porém, os judeus de Tessalônica, que se opuseram ao apóstolo, ficaram sabendo que ele estava naquela cidade. Então, eles foram para lá também e iniciaram uma forte oposição ali. Então, os amigos de Paulo levaram ele até Atenas, conforme está escrito em Atos 17, do versículo 13 ao 15. Irei ler aqui na NVI. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então, lá em Atenas, Paulo fez o seu famoso discurso no Areópago. Mas e quanto a Silas e Timóteo? O combinado era que Silas e Timóteo ficassem em Bereia para depois se encontrarem com Paulo lá em Atenas o mais rápido que pudessem. Mas antes mesmo que eles dois chegassem, Paulo partiu novamente, só que dessa vez ele foi para a cidade de Corinto. E como já estudamos nos vídeos anteriores, foi aqui na cidade de Corinto que Paulo escreveu esta carta de Tessalonicenses. Então, o primeiro versículo do capítulo 3 de Tessalonicenses diz assim, versículo 1 ao 5. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Bom, é importante salientar que Timóteo era jovem e não tinha mesmo a maturidade de Paulo. Então, a sua recomendação na carta para a igreja era que aquele jovem era um irmão em Cristo, ministro de Deus e cooperador no Evangelho. São ótimas referências. Paulo diz assim, olha, eu achei por bem ficar sozinho aqui em Atenas, mas estou enviando Timóteo. Timóteo é nosso irmão e cooperador de Deus. Ele vai para dar uma forcinha e animar vocês todos na fé em Cristo, para que ninguém seja abalado pelas dificuldades, pelas tribulações. Eu avisei a vocês que seria perseguido, e realmente aconteceu. Aqui nos versos 3 e 4 de Tessalonicenses, Paulo dá uma breve lembrada do seu chamado. Irei ler aqui Atos 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 8, dizem assim. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês
dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a nosso respeito, para sabermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Quando Timóteo volta de Tessalônica, ele traz um relatório bem alegre a respeito da fé e do amor desses novos cristãos. O apóstolo queria muito ver os tessalonicenses e estava contente por saber que esses irmãos também queriam vê-lo. Os versículos 9 e 10 dizem assim: Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Bom, a oração era uma prioridade na vida de Paulo. Ele ora para que os tessalonicenses amassem uns aos outros cada vez mais. E, finalmente, o apóstolo expressa o desejo de que eles, em seu coração, irrepreensíveis em santidade, mas não simplesmente diante das pessoas, não, mas também diante do trono de Deus. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém.